Nós estamos hoje aqui para contar a história desse menino que está aqui atrás de mim, que é o rio, entre aspas, né? Porque ele não é um rio, ele é um furo de mangue, mas ele, na história de Salinas, ele é conhecido como o Rio Arapepó. Ele começa aqui, nessa confluência do mar com o furo de mangue, ele desce, passa na ponte do Atalaia e vai terminar lá no Cuiarana. Por que Arapepó? Porque quando os índios chegaram aqui, que eles vieram para produzir o sal, né? Foi esse o interesse dos índios no nosso município, foram vir produzindo sal. De onde é que eles vieram? Eles vieram da tribo dos Maracanãs e da tribo dos Caetés, que hoje é a cidade de Bragança. Eles desceram para cá. Quando eles chegaram, que possivelmente foi nessa região onde nós estamos agora aqui, que aqui é o Marco Zero de Salinas, foi aqui que a nossa cidade começou, e segundo o padre de Bois, os portugueses, quando chegaram no nosso município, eles construíram uma vila de casas ao lado da tribo dos índios, para aprender o que com eles? Para aprender tanto a extração do sal, como a condução dos navios até o porto de Belém, lá onde era o Parauaçu. Então os índios, eles eram especialistas em extrair o sal e em conduzir navios por dentro desses furos de mangue até chegar à cidade de Belém. Quando eles chegaram aqui nessa região, que eles se depararam aqui com muitos pássaros, né? Então assim, vocês imaginam os índios estarem chegando nessa região, abrindo os pássaros e dizendo Uirandubá. Na verdade, o nome original indígena na língua tupi é Uirandubá e não Virianduba. Virianduba foi uma transformação linguística, depois chegaram os portugueses e franceses que não conseguiam falar a língua dos índios e adequaram uma nova palavra. Na linguagem original, os índios chegaram aqui e disseram, nossa, que lugar de muitos pássaros. Então eles chegaram aqui e disseram Uirandubá. Foi nessa região que eles chegaram. Por quê? Porque eles tinham que atravessar. A produção do sal era lá no Atalaia, era do outro lado daqui. E chamaram isso aqui de Arapepó. Por que Arapepó? Porque na linguagem indígena, Arapepó quer dizer língua de areia ou coroa de areia. São aqueles bancos de areia que vocês podem ver lá ao fundo, ó. Eles se movimentam muito aqui. Então você vai ver um banco de areia aqui num dia, 2 dias depois você vê o banco saiu dali. Então os índios achavam que isso andava no fundo do mar, né? E quando eles faziam esse banco de areia, eles diziam que isso era uma língua de areia que saía do mar, ou uma coroa de areia. Na transformação linguística ficou o quê? Croa, né? De coroa virou croa e depois virou camboa, que inclusive é cantada nas músicas de carimbó. Então essa é a história do nosso rio Arapepó, associada aos índios tupinambás, que são nossos primeiros habitantes aqui de Salinas. E para fazer uma confusão muito antiga aqui em Salinas, de chamar esse rio de Sampaio. Por que chama esse rio de Sampaio e não de Arapepó? Porque Sampaio foi o engenheiro que projetou aquela ponte que está lá no Atalaia. No momento que quiseram homenageá-lo, colocaram a ponte Sampaio sobre o rio Arapepó. E aí, popularmente, foi caindo, acabaram dando o nome do engenheiro ao rio. E essa matéria também é muito importante para que a gente possa, né, trazer de volta esses nomes indígenas, que é muito importante para a nossa cidade, para a sua história e para o seu turismo. E o que é muito interessante da gente observar ainda no rio Arapepó, é que ainda é uma prática aqui muito ancestral, que foi deixada como herança dos nossos povos ancestrais. Qual é a prática? O extrativismo marinho e costeiro, né? Então, se você vê aqui, você for dar uma volta de barco, nós temos passeios de barcos hoje aqui, você pode observar que nas margens ainda tem muita gente pegando siri, ainda tem muita gente pescando, ainda tem muita gente tirando o sarnambi, que é um produto que era extraído por nossos povos ancestrais. Você ainda vê extrair isso com as mãos. Então, assim, quando você vier visitar o rio Arapepó, preste atenção no que está acontecendo nele, porque isso retrata toda uma origem nossa, toda uma herança que nos foi dada pelos nossos povos ancestrais.